Olá, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte, e hoje a gente vai falar de arte conceitual e videoarte, dois assuntos extremamente polêmicos. Por que eu estou dizendo isso? Bom, eu vou falar sobre a obra do Nam June Paik, né? Repetir para facilitar a minha intérprete. Nam June Paik, que é o pai, literalmente, da videoarte. Professor, o que é videoarte? Bom, arte, cinema, tecnologia e outras formas misturadas que parecem que foram feitas para os dias de hoje, 2021. Só que isso começa lá nos anos 60. Olha que interessante. Quando a produção audiovisual, quando o cinema está em alta, você tem uma expressão artística que mistura essas linguagens, que começa a criar os conceitos da arte híbrida, né? Videopoemas, videoperformance, videoesculturas, videodança, videotextos. Você utilizar este recurso, o vídeo, para que você consiga criar novas formas de linguagem artística e novas formas de conceitos, além de eternizar as obras, que muitas vezes eram passageiras, eram efêmeras. O custo da produção de vídeo deu uma barateada. Hoje, comprar câmeras não é uma coisa barata, mas se você fizer uma comparação do hoje e a qualidade técnica que uma câmera tem, às vezes até do teu próprio celular, com a qualidade técnica que existia nos anos 60, você vai ver que a relação custo-benefício é infinitamente maior. Por causa disso, é que essa integração dos recursos trouxe novas formas de fazer arte. E essa é a videoarte que eu estou apresentando para vocês. O nome da obra, do Bill Viola, chama-se Dissolução. Bom, não tem como eu mostrar para vocês, nesse exato momento, o efeito real. Por quê? Porque isso aqui é a foto de um frame, a linguagem da produção audiovisual chama dessa maneira, é como se eu tirasse uma foto só do vídeo inteiro. Então isso é um frame, né? E aí você tem que pesquisar e correr atrás do nome do vídeo, dissolução, para saber exatamente o que é e como é, porque é um vídeo, não é uma obra, não é uma pintura. Todas as imagens que eu estou falando de videoarte aqui são vídeos, ok? Pop art, minimalismo, arte conceitual, essa era a cena nos Estados Unidos nos anos 60 e 70. E, obviamente, o cinema já existia desde os anos 30. Resultado, na hora que eu começo a misturar essas novas linguagens, além da instalação, da performance, do happening, isso tudo a gente já tem aula na plataforma, pesquisem, vai valer muito a pena, você vê novos caminhos para a arte. Esses novos caminhos, eles criam novas visões e os novos elementos para discussão. Então, o objetivo da videoarte é o que eu estou vendo e para que eu estou vendo isso. Se eu olhar uma obra de videoarte e achar que é uma bobagem, gente, a questão, a resolução é sua. Se você não quiser ver qual é o conceito da obra, não faz a menor diferença. É a mesma coisa de eu tapar os olhos e não enxergar. O objetivo da videoarte é justamente o contrário. Eu quero questionar sobre a situação. Eu quero questionar por que eu estou vendo isso e o que ele está tratando. Que é mais ou menos o que vocês passam quando você assiste, por exemplo, séries nas plataformas de streaming ou filmes. Não achem que um filme é feito aleatoriamente, que não tem um conceito atrás. Tem. Não achem que uma série que você assiste é feita aleatoriamente e não tem um conceito atrás. Tem sim. As imagens projetadas, elas vão ampliar possibilidades de pensar e repensar nessa apresentação, transformar as relações da obra de arte em um espaço físico, a gente chama de minimalismo. Essa obra é de 1975, eu vou falar enquanto a imagem está aqui. Marca registrada. Estava comentando aqui no estúdio que algumas pessoas fizeram isso, pegavam uma agulha e ia passando no pé e tirando só a pelinha, só que nesse caso ela vai perfurando mesmo e vai costurando Made in Brasil, marca registrada literalmente na base do corpo, do pé. Professor, isso me incomoda, como é que a pessoa vai furar e costurar na própria pele? Peraí, mas por que ela está furando a própria pele e costurando a própria pele? Não é o que você está vendo, mas é o que ela está querendo dizer. Te incomodou? Me leva a pensar sobre alguma coisa? Será que eu sou só um produto? Isso foi feito em 1975. Né? Quem é o autor? A Letícia Parente. Qual é a importância da videoarte? Qual é a técnica que ela usa? Bom, já falei para vocês, eu vou repetir. Eu vou fazer uma crítica do mundo. Eu vou questionar sobre o que eu estou vendo. Eu vou discutir. E eu poderia fazer isso com um celular? Com certeza. Eu estou dando aí um caminho bem interessante para você repensar. Qual é a técnica? É o que você vê,
como você documenta aquele processo, qual é o conceito da ilusão projetada pelo cinema que você vai utilizar no teu vídeo, né? Qual é a visão que você quer passar. E você poderia colocar isso numa rede social perfeitamente. Os vídeos não tem um tempo específico. Pode ser de 30 segundos, de 1 minuto, de 10 minutos. O processo de criação da videoarte ela é muito mais perto do que você trabalha hoje do que você imagina. Porque se eles faziam com recursos bem simplórios nos anos 60, imagine você com um celular que tem 4, 10 vezes melhor resolução e tecnologia do que um equipamento da época, que era gigante e trabalhoso. Vocês estão entendendo o nível de complexidade e de facilitação? Bom, o nome da obra, né, chama-se Ciclo de Limpeza, do Ira Schneider e do Frank Schlett. Como é que funciona a obra? As pessoas subiam no elevador e as portas do elevador abriam. À medida que as portas abriam, eles ficavam de frente para uma câmera e várias televisões. Em cada televisão dessa, as imagens, várias imagens dessas desconcertantes, iam se mudando em tempo real, iam alterando a imagem e a pessoa ia ficando maluca com aquilo que ia olhando. Professor, qual era o objetivo disso? Às vezes as imagens no sentido horário, às vezes no sentido anti-horário. Hoje, a reação de vocês com a TV aberta é diferente. Era nos anos 60 que a TV aberta era literalmente o morador da casa. Toda a família sentava e ficava assistindo TV. Se a gente fosse comparar com os dias de hoje, somos nós no celular, na internet. Pois é. Agora imagine colocar vários celulares numa parede gigantesca, vamos trocar as TVs por celulares, e cada um deles com uma rede social. Para que lado você vai olhar? Com que você vai interagir? Você muda de página, troca a página? Ah, agora faz sentido. Será que eu estou preso nisso aqui? Eu estou preso nesse sistema? É o ciclo da limpeza. De quê? Uma limpeza mental ou um lixo mental? Vídeo instalação e o single channel são os dois tipos mais comuns de videoarte, não são os únicos. O que é uma vídeo instalação? Ela está ligada ao ambiente, são vários vídeos, várias imagens combinando arte e tecnologia. Isso aqui é uma vídeo instalação, ela é física. Já o single channel, ele vai aproximando da ideia da televisão dos anos 60, 70, 80 até os anos 90. Nos anos 2000, a TV aberta ela muda o conceito por causa da internet. São outros valores. Preste atenção que a internet hoje é uma das mídias que é a mídia que manda no mundo, certo? Então, um único vídeo sendo exibido com uma única imagem que vai se repetindo para que você pense sobre ela num telão em vários telões, certo? Exemplo, o Nam June Paik fez o Buda na TV, o Buda que olha a si mesmo na própria TV. Né? Esse era o conceito da TV até recentemente. Hoje eu trocaria a TV, não por interferir na obra dele, por um celular, porque é assim que a gente se vê. A gente costuma fazer a própria documentação do que está fazendo. Né? Você se grava, você se tira, faz o retrato e assim por diante. Né? A fotografia. As figuras mais importantes da videoarte. Vamos lá. O Nam June Paik, que é o pioneiro entre os pioneiros, e é o que mais se utiliza da tecnologia. Ele manipulava essa ideia de conceitos e desejos. O interessante da obra do Nam June Paik é que ele questiona. Aquela primeira que eu coloquei, não sei se vocês prestaram atenção, eu vou voltar e volto nesse slide rapidamente. Olha só. Alguém prestou atenção? É o mapa dos Estados Unidos. A produção de cinema sai dos Estados Unidos, apesar de não ter sido criada lá. A quantidade de informação que os Estados Unidos vende do próprio processo cultural é uma coisa absurda, e ele não é americano. E é muito fácil para a gente entender como a cultura americana ela tem uma interferência e uma força muito grande no processo cultural em nível mundial. O cinema é exemplo disso. O cinema ainda é a maior indústria americana. Atualmente são as plataformas de streaming, mas isso aqui mostra, principalmente dos anos 70 até os anos 90, os anos 2000, como os Estados Unidos ainda manda. As plataformas de streaming, elas começaram a, digamos assim, democratizar, porque você tem produções do mundo inteiro. Mas até recentemente, quem mandava na produção de cinema e audiovisual eram os Estados Unidos. Não tem para onde correr. E aí, eu vou questionar sobre isso. A Pipilote, esse é o nome mesmo, Hist, é um apelido. Pipilote é o nome de um personagem da literatura suíça. E aí ela utiliza esse personagem, que é uma artista que trabalha com videoarte, uma mulher, ela incorpora aspectos extremamente fundamentais do feminismo. Por quê? Gente, não dá para você fugir disso.
A história da arte, ela vai massacrando as figuras femininas. E eu estou falando de uma estrutura que data da metade do século XX para frente e que hoje começou a abrir caminho, inclusive, para produtoras e diretoras de cinema em nível internacional. Se você levar em consideração, você vai achar poucas mulheres que são diretoras de filmes, né? Aí você vai modificando alguns valores, porque a visão sempre era masculina. E ela vai brincando com essa ideia do aspecto feminino, da alegria, da diversão, sem peso. O Marcel V.S. L., ele é brasileiro, isso é um apelido, um nome fantasia. Ele chama de videorizomas. Pensamento e história se abrem como se fosse raiz. É como se a tua cabeça tivesse uma série de raízes e cada raiz dessa te desse ideias e cada ideia dessa florescesse mais ideias. Vocês estão entendendo como é que ele cria? Bom, apresentando para vocês a obra da Piplot. Né? Ela cria personagem nela mesma e ela faz ambientes que são futuristas, mas ao mesmo tempo agradáveis, iluminados e bem fantasiosos. Parece que eu estou na Alice no País das Maravilhas ou alguma coisa do tipo. As videoinstalações dela são muito coloridas e muito dinâmicas, bem extravagantes. Já essa é uma palavra em alemão, eu não vou me arriscar a pronunciar, mas acho que é Stauget. Eu só estou brincando. Alguém me falou a pronúncia e eu não vou arriscar porque falar alemão é uma coisa complicada. De qualquer forma, eu fiz a tradução para facilitar a vida de vocês. Tempestade de Aço, né, do Marcel. E aí ele brinca com essa situação do incômodo da pessoa, né, que está num ambiente, isso aqui é um vídeo, deixar claro, que está num ambiente sufocante. Né? É até o nome de uma banda de rock também alemã. Esse sufoco tem a ver com luz, a fumaça, meio ambiente, a pessoa vai surtando naquele caos. Pois é, no vídeo em si, eu tive a oportunidade de assistir, eu fiquei assim angustiado. Se essa era a ideia, ele conseguiu perfeitamente. Éder Santos, né, ele é mineiro, brasileiro, dos anos 60. Ele brinca com a questão da sensorialidade. O que é sensual, o que eu toco, o que eu sinto e assim por diante, certo? Mas as imagens, elas são rápidas, então é assim, é uma imagem por trás da outra, é uma tempestade de imagens que você vai ficando maluco. O Yan Fundong é da China, de 1971, foi buscando artistas bem diferenciados, e ele faz paisagens mais lentas, mais silenciosas, que é uma coisa assim meio chinesa, a questão do tempo, de você analisar o teu ritmo que começa a diminuir, seria algo mais ou menos desse tipo. Né? Esse é o Éder Santos, muita imagem, muita luz, muito movimento. Você entra num espaço desse, você fica maluco, isso só andando e olhando e percebendo, porque a luz vai te desnorteando, literalmente. E o Fundong, o chinês, aquilo que eu falei para vocês. Até a forma como ele coloca a situação do vídeo te leva uma tranquilidade, uma calma. Não sei se algum de vocês já assistiu filmes ou até animes chineses. Eles têm um ritmo diferente, eles têm um tempo diferente, até porque é um processo cultural, certo? A Dora Longo Bahia e a Letícia Ramos são brasileiras, as duas mulheres. Uma trabalha com ficção e documentação, né, e a outra com ciência misturada com vídeo. Na prática, todos os trabalhos das duas são muito fortes, muito femininos e muito pesados. Né? Você não assiste uma obra de videoarte delas e fica assim, nossa, que legal, nossa, eu gostei, nossa, o que, que eu estou vendo? Elas são impactantes. Chama Canção de Amor no Rock, né, da Dora Longo Bahia, e Pombalina, História Universal dos Terremotos, da Letícia Ramos, que você vai dando um looping, um zoom na cabeça, a cabeça vai dando nó. O que, que eu estou vendo? O objetivo é você se questionar. Da videoarte, a gente entra num dos conceitos mais complicados da arte, que é chamado de arte conceitual. Eu estava comentando aqui no estúdio, explicando o que é arte conceitual. Eu vou simplificar. É a arte da ideia. Ou melhor, é a ideia da arte. Só mudando a nomenclatura, talvez fique fácil entender. Na arte conceitual, os artistas eles recusam a própria realização material da obra de arte, colocando no seu lugar ideias e projetos saindo em esboço. E aí eu vou parar para pensar e analisar. Espera aí, isso é falta de respeito comigo. Eu fui lá para a exposição para ver uma obra de arte, um quadro, uma pintura, uma escultura, e eu chego lá, tem uma descrição de como é o quadro, é palhaçada. Será? Quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. A ideia da pessoa não pesa. E se eu fosse um publicitário? E se eu vendesse a minha ideia como um arquiteto? E se eu vendesse a ideia, o conhecimento, como eu faço como professor? Ou se eu vendesse o meu conhecimento como médico?
né? A minha assessoria como advogado, nesse caso, vale a pena, mas a ideia do artista não é válida, ele tem que chegar ao produto final. Quer dizer, eu não vou pagar pela ideia dele, agora faz sentido eu entender o que é arte conceitual. O meu conceito, a minha ideia, e tem uma corrente de pensadores e artistas que defende muito isso. Não adianta eu tentar mostrar a imagem para vocês se vocês não entenderem o conceito. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. O conceito da arte ou a arte conceitual é: a minha ideia tem valor? É claro que tem. É óbvio que tem. Mesmo que a ideia para algumas pessoas pareça absurda, mesmo que essa ideia não faça sentido inicialmente. Mas, por exemplo, eu vou falar da publicidade, que é uma coisa que move milhões e milhões, não só em reais, mas em dólares. É uma coisa absurda e a publicidade vende produtos, né? Quando o publicitário ele vende, ele não vende a obra, ele vende a ideia. E a ideia dele é que vai pesar e vai gerar dinheiro. Pronto, agora eu entendi. Essa ideia estimula a imaginação de quem vê, mas também faz refletir ou negar. Eu não gostei disso. Espera aí. Quando eu vou criar alguma coisa, é a minha ideia, então eu tenho direitos autorais sobre ela. Óbvio, né? Se alguém roubasse a tua ideia, e se alguém roubasse o teu projeto, e se alguém roubasse o teu pensamento, esse registro de ideias, eles podem ser em forma de fotografias. Uma das figuras mais proeminentes da arte conceitual é a Yoko Ono, né? A esposa do falecido John Lennon, que fazia parte dos Beatles. E ela brincava muito, e eu acho interessante quando vocês utilizam a ideia de uma foto conceitual. O que é uma foto conceitual? É uma foto onde você tem uma ideia, uma visão diferente sobre aquilo. A tua ideia é importante. Tanto é que na hora que você discute essa questão da ideia, ou a concept art, arte conceitual, você está colocando literalmente o teu pensamento, a tua capacidade mental de criar. Alguns desses objetos, eles podem literalmente ser a concretização dessa ideia, mas necessariamente não o objeto que possa valer tanto. É o que a gente chama de ready-made, na prática. Marcel Duchamp, no dadaísmo, né, criou a fonte. Professor, isso é um vaso sanitário, pelo amor de Deus, como é que alguém... Isso, alunos meus questionando. Isso é um vaso sanitário, pelo amor de Deus, como é que alguém vai vender isso como arte? Espera aí, eu tive a liberdade de comparar um vaso sanitário, tive a ideia de comparar um vaso sanitário à arte. Então significa dizer que eu posso valorar qualquer objeto e transformar em arte, é isso? Será que essa ideia é válida? Será que eu quebro com os paradigmas da arte? Será que eu não estou comprando a ideia ao invés do objeto? Se eu começar a pensar com outra visão e ser menos crítico daquilo que eu não sei, aí eu começo a entender o que é arte conceitual. A importância do conceito, a estética não é o principal, quebra com o formal e eu posso ter uma arte conceitual na forma de vídeo, videoarte, na forma de instalação, que eu já falei para vocês em outras aulas, na forma de performance, que é mais complicado ainda, porque leva uma pessoa junto, na forma de fotografias que vocês usam, textos, colagens, entre outras coisas, né? Exemplo, Paulo Bruschi, 1978, essa obra já caiu no Enem, ele simplesmente fez uma performance, ele mesmo, aí ele senta numa livraria e coloca uma placa e se pergunta, ou pergunta para as pessoas, o que é arte? Para que ela serve? Aí vou acrescentar, por que as pessoas subvalorizam tanto? Se durante, nesse período de pandemia, eu posso garantir a vocês, inclusive eu passei por isso, foi a arte que me salvou e salvou muita gente, né? Depressão, ansiedade, entre outras situações que são maus, literalmente, desse período que a gente está vendo, do século, dos séculos. A arte parece que faz assim, ó. Parece não, ela faz você respirar e dizer assim, eu estou vivo e consigo expressar o que eu sinto, as ideias do que eu sinto, os conceitos que eu sinto. E aí alguém vem e subvaloriza a arte conceitual. Ironia, sátira e deixar a arte literalmente livre para todo mundo, né? Limite do que é arte, do que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Esse é o processo da arte conceitual. Crítica ao mercado de arte é o consumismo, né? Ainda tem gente trabalhando nisso, com certeza. O Cildo Meirelles, nos anos 70, final dos anos 70, anos 80, ele coloca 3 garrafas de Coca-Cola e questiona, né? É a marca mais consumida do mundo? Por que uma está cheia, uma pela metade, outra está vazia? Será que eu tenho alguém rico, alguém que se acha classe média, alguém que é pobre? Eu coloquei aí, joguei, né, no vento aí para vocês. Mas eu tenho várias interpretações. Eu não tenho 3 garrafas, eu tenho 3 ideias, 3 pensamentos, 3 conceitos. E é na arte conceitual realmente que a gente vai questionar. Esse aqui é para arranjar confusão. O artista italiano chamado Piero Manzoni, ele colocou as próprias fezes em latas muito bonitas e vendeu por preços absurdos. Professor, pelo amor de Deus, eu não vou dizer se é sim ou não.
né? Mas eu vou fazer análise sobre a visão que você tem sobre a obra. Uma cadeira, ou melhor, 3 cadeiras do Joseph Kosuth. A cadeira de verdade, a foto da cadeira e o conceito da cadeira. Espera aí, são 3 visões da mesma estrutura. Eu não estou vendendo a cadeira, eu estou vendendo a minha ideia sobre eu olhar as coisas sobre uma ótica diferente. Uma real, uma descrita e a outra retratada. A ideia pesa, o conceito pesa, né? O vídeo do Cildo Meirelles, ossos, facilita a vida de vocês, são ossos de boi mais ossos, dinheiro, né? É a visão deles sobre os indígenas daquele período. Aí eu vou deixar vocês com a obra do Cildo Meirelles. Um abraço, Marcos Dominici. Fui.